Encanto, como a gente sabe, nos mostra a história da família Madrigal. E essa família, como a gente também sabe, possui poderes magníficos. Mas a questão que eu quero realmente chegar é se essa família tá na verdade amaldiçoada. Será que os poderes de todo mundo na verdade é uma maldição? Bom, meu caro amigo, já prepara a pipoca porque no vídeo de hoje eu vou te contar essa teoria e que faz muito sentido. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nicolas Rossi e sejam muito bem-vindos a esse vídeo. E bom, eu tive essa teoria depois que eu vi algumas pessoas comentando sobre a possível maldição da Dolores. Porque como a gente sabe, ela tem o poder da super audição. E se ela consegue escutar até mesmo o barulho do olho da Luísa piscando, imagina o quanto que essa menina sofre. Ela tá 24 horas por dia escutando a vila inteira ao seu redor. Essa menina não tem paz nem sossego. Ele tem toda a razão. Mas o ponto que eu quero chegar é que logo depois de eu ter percebido que faz sentido a Dolores estar amaldiçoada, isso pela própria casita que deu os poderes pra ela, eu cheguei na conclusão de que toda a família Madrigal na verdade tá amaldiçoada. Cada poder que cada Madrigal ganhou, na verdade é uma maldição da casita. Como é que eu não tinha percebido isso antes? Talvez não funcione com burros. E pois é, meu caro amigo, se você já se interessou nesse vídeo, deixe seu like aí embaixo e bora falar sobre a maldição da família Madrigal. Eu fiz um tempo atrás uma teoria falando que a Mirabel não recebeu um poder quando é que a família não se confiava em si. E aí por causa disso a casita meio que mandou um aviso ali, principalmente pra Abuela, de que a família, que é toda a base da magia de encanto, não estava da mesma maneira que ela foi há algum tempo atrás. E aí, como eu disse, logo depois de eu ter visto sobre essa maldição da Dolores, comecei a pensar sobre a casita ter feito isso em todos os outros rituais. Desde a época da Julieta, da Pepa e do Bruno, até a época do Camilo, da Luísa, do Antônio. Como eu disse, a família inteira tá amaldiçoada. Toda a cidade depende da nossa família, dos nossos dons. Então vamos começar falando sobre a Julieta, a mãe da Mirabel. Mirabel. Ou o sotaque. O poder dela especificamente não afeta as pessoas no geral, porque na verdade ele tem um poder de cura. Então no fim ela acaba curando todos da vila. E obviamente não tem como ela usar esse poder para o mal. Mas acontece que se a gente parar pra analisar, ela é basicamente a médica ali de encanto. Porque se ela pode curar as pessoas com uma comida, por que existe um médico? Você curou a minha mão com uma arepa com queso. E aí por causa disso que desde os 5 anos de idade dela, ela já tem que ficar curando as pessoas. Mas um detalhe muito importante é que nem sempre existe uma cura. E o poder dela, na verdade, deve ter um limite, né? Porque senão seria muito fácil, ninguém ali de encanto iria morrer. E aí por causa disso que muito provavelmente ela acaba vendo as pessoas sofrendo e morrendo. Isso desde os 5 anos dela. E por mais que isso aconteça também na vida real, de médicos infelizmente tem que ver pacientes morrendo e sofrendo, eles têm todo um preparo mental pra agir nesse tipo de situação. Agora a Julieta, como a gente sabe, não. E vale lembrar que ela tá assim desde os 5 anos de idade. Imagina você, criança de 5 anos de idade, tendo que ver uma pessoa sofrer e morrer. Eu não ia aguentar. Meu amor, se um dia precisar conversar... Tenho que arrumar as coisas. E como a gente não consegue ver exatamente o que a Julieta sente, a gente não consegue chegar numa conclusão se ela realmente teria uma maldição. Mas a gente pode teorizar que desde os 5 anos de idade, ela tem que se tornar uma pessoa fria quando tá curando as pessoas. A gente acaba vendo ela sendo amorosa com a Mirabel. Mas ao mesmo tempo, quando ela tá trabalhando, eu imagino que isso não é assim. E agora vamos falar sobre o nosso querido Bruno. Nós não falamos do Bruno. Ah, desculpa, tia Pepa. A gente tem que continuar aqui com o vídeo. E o Bruno, como a gente sabe, ele consegue ver o futuro. E foi dito pelo diretor que quando ele era criança, ele era o mais popular ali da vila. Entre todos da família Madrigal, que naquela época só era a Abuela, a Pepa, ele e a Julieta. Porque como ele consegue ver o futuro das pessoas, no fim acaba que realmente é o poder mais interessante. Só que é importante a gente destacar que nessa época ele só via as coisas boas. Por isso que ele tinha toda essa fama na vila. Mas no momento que ele começou a ver as coisas ruins, aí ele começou a ser rejeitado, principalmente por causa da timidez que a gente sabe que ele tem. Uma vida muito sofrida, a gente pode dizer. Eu dizia que meu verdadeiro dom era atuar. Mas a maldição dele, na verdade, tá no próprio poder dele. Porque também foi nos dito que ele não precisa fazer aquele ritual pra conseguir ver o futuro. Muito pelo contrário. A gente descobriu que ele acaba tendo várias visões no dia a dia. Não sei se é bem no dia a dia ou algum tempo determinado, mas ele tá ali comendo uma laranja de boa e do nada aparece uma visão. E como a gente sabe, as visões dele em algum momento foi só coisa ruim. Então imagina a vida dele como deve ser horrível. Além dele já ser rejeitado e ter essa timidez, agora ele tem que ver coisa ruim quando ele não quer. Imagina quando ele tá tentando relaxar e daí ele vê que a mãe dele vai ficar doente. E afinal, essa questão dele ver do nada é incontrolável. Não é ele que decide, agora eu vou ver. Quando ele quer fazer esse tipo de coisa, aí sim ele faz o ritual. Mas agora, sabendo disso, deve ser muito ruim ter o poder dele. Agora vamos falar especificamente da Pepa, que é uma das maldições mais evidentes do filme. Porque como ela
controla o clima de acordo com o que ela tá sentindo, no fim acaba que ela tendo muita pressão da família dela para que ela controlasse aquilo que ela tá sentindo. E imagina se do nada ela fica triste, começa a chover. Se ela fica muito braba, ela mesma fala no filme que poderia aparecer um furacão. Mas agora não tô conseguindo encontrar o Antônio! O que você quer de mim? E por causa dessa pressão que ela sempre tá sentindo das pessoas ao redor dela, ela basicamente acaba tendo ansiedade. Porque ela sempre tá tentando ficar alegre, feliz, bem calma. A gente consegue ver isso em vários momentos do filme. E principalmente com a Abuela tentando controlar o que a Pepa tá sentindo. Mas como a gente sabe, não é bem assim que funciona. Já que a gente ia falar da Dolores antes da maldição dela, vamos começar falando sobre o poder dela, da geração dos netos. E bom, eu já tinha dado uma introduzida antes, mas basicamente desde os 5 anos de idade dela, ela escuta coisas que ela não queria escutar. Imagina escutar o batimento cardíaco da vila inteira. Eu fico imaginando que no momento que ela fez o ritual da magia dela, ela, que só tinha 5 anos de idade, de uma hora pra outra, começou a escutar muito barulho. E ela deve ter sentido naquela hora muito medo. Porque imagina, ela mesma falou que no quarto dela, de noite, ela ficou escutando a Luísa ficar piscando o olho, que ela tava lá com aquele tique. Eu escutei o olho dela com tique a noite toda. Imagina o quão horrível deve ser ter esse poder, porque isso deve gerar uma dor no ouvido dela. Tanto que no próprio filme a gente consegue ver ela em alguns momentos tampando os ouvidos dela, porque aquilo deve doer muito de verdade. E aí, pra amenizar essa dor que ela sente o tempo inteiro, ela tenta ficar falando mais baixo. Tudo isso por causa da maldição que ela recebeu. Tá vendo como ser fofoqueira tem seu lado ruim? É, tá aí a prova com a Dolores. E agora então vamos falar sobre a La Perfecta Isabela. Já que eu tô arrasando com o meu sotaque aqui nesse vídeo, e como esse apelido já diz, a Isabela seria basicamente a perfeita da família. E aí, por causa disso, o poder dela é representado com flores, porque afinal estaria representando toda aquela pressão que ela sente. E se uma flor murcha, ninguém quer saber dessa flor. E aí por isso que o poder de criar flores dela acabou representando isso. Se não estivesse tentando tanto, eu não estaria no caminho. Você vai perceber que a partir da Isabela, os outros membros da família que eu ainda não falei, a maldição deles seria basicamente envolvendo isso. A pressão que eles sentem da família, e o poder deles está nada mais nada menos do que representando isso. É muito triste parar pra pensar que todos eles já sentiam isso com apenas 5 anos de idade. Isso merecia um episódio exclusivo no Caso de Família. Então agora vamos falar melhor sobre a Luísa, que seria a irmã mais velha comparada a Mirabel, o Camilo, o Antônio. E é por isso que na música ela acaba falando que ela é a mais velha, mas não necessariamente ela é a mais velha da geração dos netos. Mas mesmo assim, eu acredito que ela sempre tenha recebido essa pressão de cuidar das crianças mais novas. No caso, como eu tinha dito antes, era a Mirabel, o Camilo e o Antônio. Que agora, parando pra pensar, eu acho que nenhum dos três existia quando ela recebeu o poder. Não esquece isso que eu disse. Mas ainda assim, a gente pode deduzir que ela tinha algum tipo de pressão. E daí por isso que quando ela foi fazer o ritual, ela ganhou o poder de super força. Porque como eu tinha dito antes, o poder tava representando isso. Esse sentimento que ela tava sentindo. Porque pra ela conseguir aguentar aquilo que ela tava fazendo naquela época, na cabeça da Luísa, ela precisava de super força pra conseguir segurar tudo aquilo e dar conta de fazer. Mas como a gente sabe, não é bem assim que funciona. Talvez eu exagere. E agora, parando pra pensar, por ela ter o poder de super força, ela tem que ficar controlando abraços e aperto de mão. Então imagina, ela tem ainda a pressão de controlar o poder dela, porque um único peteleco que ela dá em ti pode quebrar teu pescoço. Imagina então tudo aquilo que ela tá sentindo no filme. Então agora vamos falar sobre o nosso querido Camilo, que de início a gente pensa que o poder dele é por causa que ele era super brincalhão, mas na verdade eu acredito que por ele e a Mirabel serem os mais novos, ali na época que eles receberiam os poderes dele, o Camilo principalmente tentava ser aquilo que ele não era, tentava ser os familiares dele do geral, e aí foi exatamente o que o poder dele tava representando, que ele poderia ser quem ele quisesse, algo que é muito triste se parar pra pensar, né? Ele quer se basear em uma pessoa pra ser quem ele é. Eu tentei, né? Ainda mais ele também tem aquela pressão da Abuela, que fica pressionando ele porque basicamente o poder dele é inútil, e talvez nessa época ele também já era pressionado, e por isso que ele tentava ser aquilo que ele não era. Caraca, aí o Camilo precisa de terapia. E por último, mas não menos importante, vamos falar sobre o Antônio. Como a gente sabe, ele tem o poder de falar com os animais, e eu acredito que ele recebeu especificamente esse poder porque por ele ser o mais novo da família, assim como o Camilo, ele cresceu com as pessoas ao redor dele com poderes. Daí talvez, por causa disso, ele talvez ficava bem intimidado, principalmente por ter sabido o que aconteceu com o Bruno e com a Mirabel, já que os dois seriam os rejeitados da família.
família. E por causa disso ele guardou esse sentimento e basicamente transformou em timidez. A gente percebe ele é bem envergonhado ali no filme. Os ratos me contaram tudo. Não engole isso. E daí talvez esse poder não seja bem uma maldição, porque na verdade estaria também representando aquilo que ele sente, mas na verdade eu acredito que ele recebeu o poder de falar com animais para ele se sentir menos sozinho, já que talvez por causa dele ser tímido ele não falava muito com a família, mais com a Mirabel porque eles dividiam o mesmo quarto. É um poder fofo se parar pra pensar, né? Mas embora esse vídeo tenha sido um pouco diferente, hoje na verdade a gente só analisou os poderes de cada um e teorizou sobre uma possível maldição da casita, eu também faço outros tipos de teorias, principalmente de encanto. Então se você não quiser perder esse tipo de vídeo, se inscreva aqui embaixo no canal e também ativa o sininho. Então agora clica nesse vídeo que tá aparecendo aqui no meu lado, onde aqui sim eu conto uma teoria de encanto que na verdade explica como que funciona a magia desse universo. É uma teoria muito legal que faz muito sentido. Mas obrigado por passar mais um tempo aqui comigo, até o próximo vídeo e tchau!